Bom, galera, a gente está dando início com vocês aqui nessa aula prática sobre Premium versus Discount, tá? Vou reforçar vocês sobre o grupo no Telegram, tá? Se de fato você quer adquirir um pouco mais de conhecimento sobre tudo que está sendo passado aqui, desde teoria e prática, entre na descrição aí, clique no link do grupo no Telegram. De fato você vai cair diretamente lá e também pode estar entrando no grupo de chat, tá? Que a gente tem interação ali de membros e tal, para que vocês possam estar evoluindo cada vez mais, ok? Beleza. Aqui eu vou abordar de fato toda a teoria que eu coloquei com vocês ali, tá? Na aula anterior. E aqui a gente vai abordar um pouco também, colocando em prática, né, a nossa estrutura e também as POIs para a gente já introduzir também posteriormente conteúdo sobre liquidez, ok? Beleza, o que a gente tem aqui? Primeiramente a gente tem que definir a estrutura, tá? A direção que a gente está trabalhando. Aqui a gente simplesmente tem um topo, um fundo e a gente gera a nossa quebra de estrutura, tá? Colocando agora uma tendência de alta, ok? Feito isso, a partir daqui a gente colocaria, né, de fato, a nossa Fibonacci ou a nossa caixa de Gann, tá? Aqui, levando em consideração que abaixo de 50% por estar em uma tendência de alta, a gente vai procurar compras abaixo dessa região, ou seja, nesse ponto aqui a gente vai procurar compras, ok? O preço simplesmente vem, reage desse range aqui, tá? Porém, ele acaba simplesmente rompendo o nosso fundo. Aí ele coloca o que? A característica que eu falo para vocês, que é o ponto inicial, ou seja, fundos mais baixos que os fundos anteriores, iniciando agora uma tendência de baixa, tá? E aqui vai entrar aquele cenário que eu falei para vocês. A gente pode ter simplesmente o nosso topo aqui, o nosso fundo aqui, e vamos supor que seja 50%, tá? A gente procuraria vendas aqui, né? Acima dos 50%. Porém, ele pode simplesmente vir abaixo dos 50% e continuar colocando esse preço mais baixo. Ou seja, vir numa POI que está aqui, mitigar ela e continuar as quebras de estrutura, tá? Colocando o preço para baixo. Que de fato foi o que aconteceu aqui, tá? Então, vamos pegar um pouco aqui do que a gente tem. A gente tem o nosso topo aqui. E brevemente o nosso fundo ele foi gerado aqui, ou seja, a gente tem uma confirmação desse movimento porque a gente teve o nosso choke, então a gente virou esse order flow para alta, ou seja, característica do início dessa correção. Tendo isso em mente, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai pegar o que? A nossa caixa de Gann novamente, tá? Ou a Fibonacci que seja, colocar de fato no fundo e levar até o topo. Ok? Feito isso, a gente tem o que? Os 50% aqui. Ok? Então a gente buscaria vendas nesse ponto para simplesmente seguir essa quebra em si. Ok? Porém, ele virou order flow, mitiga a nossa região de oferta, tá? Vou até chegar um pouco mais próximo ali para que a gente pegue uma visão um pouco mais ampla. Ele acaba mitigando a nossa região ali de wick, tá? Uma extremidade em si. Mitiga ela, né? E simplesmente o preço derrete, tá? Gerando o que? A nova quebra, ou seja, uma quebra de estrutura aqui e continua colocando a expectativa, que seria fundos e topos mais baixos que os anteriores, ok? A partir disso, a gente simplesmente vai continuar negociando normalmente, tá? Porém, a gente vai esperar isso se atualizar, a gente vai excluir essa caixa de gank agora, porque agora a gente tem uma nova referência, que é o que? O nosso topo aqui, e o nosso fundo aqui. O que a gente tem que fazer? De fato, a gente vai marcar o que? A caixa de Gann nesse novo range, tá? Que seria basicamente o nosso fundo aqui embaixo e o nosso topo lá em cima, tá? Vou até jogar um pouco para cá para ficar mais visível. E aqui a gente tem os 50%. Logo, a gente sabe que a gente só vai continuar com as vendas assim que ele estiver numa região premium, tá? Numa região cara. O que a gente vai fazer? Marcar as POIs como vocês aprenderam, tá? Nesse cenário ali em cima a gente tem Key POI, simplesmente um pivô de reversão, tá? Ou seja, ele rompe aqui, quebra, pivô de reversão. Essa aqui é a nossa POI. Então, simplesmente o que a gente tem que fazer? Somente selecionar ela ali, aguardar que o preço toque e negociar a partir dela, tá? Só vou ajustar para cá. Esse é o nosso POI. O preço simplesmente mitiga essa região. Aqui a gente já vê uma simples virada do order flow também, em confluência com isso. E o preço simplesmente segue a sua queda até que de fato gere a quebra de estrutura, ok? Quebrando estrutura novamente, o que a gente tem que fazer? É simplesmente o que a gente fez agora anteriormente. A gente tem que pegar a nossa caixa de Gann,
ou a Fibonacci, marcar no nosso fundo confirmado e no nosso topo. Aonde que a gente vai vender? Na nossa região Premium, tá? E aqui entra um detalhe. Se a gente tem essa PY que de fato seria um engolfo, tá? Ou seja, deixa eu só pegar essa aqui para já ficar da cor mesmo. Esse engolfo aqui. Vou até dar um zoom para vocês ali, tá? Para que vocês peguem noção também do ajuste, tá? Beleza. Tendo isso aqui, ó, vocês percebem que esse engolfo que a gente marcou, ele está um pouco abaixo dos 50%, né? Ou seja, suponhamos que o preço ele venha e mitigue apenas esse pontinho aqui, ó, e venha, né, e caia, a gente não vai ter uma validação disso. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ajustar a PY de vocês. O engolfo em si é a nossa PY, porém a gente quer, de fato, vender numa região premium, numa região cara. Então, vocês simplesmente vai pegar a PY de vocês e vai ajustar até os 50%. Aqui, deixando ela simplesmente rente aos 50% aqui. Ou seja, tocando lá, a gente inicia as nossas confirmações para simplesmente estar negociando esse preço aí, ok? E simplesmente o que o preço faz? Ele vai lá, gera a nossa liquidez aqui, consome ela, vem, entrega o movimento de baixa novamente, ok? Gerando outra quebra de estrutura, tá? Gerou outra quebra de estrutura, o que a gente tem que fazer? Literalmente o que a gente fez nos dois passos anteriores, tá? Porém, aqui acontece um cenário diferente. A gente tem a marcação do nosso fundo, marcação do nosso topo. O que a gente vai fazer? Vender em pontos caros, tá? Ou seja, em premium. Aqui, logicamente, a gente teria nossas PYs, tá? Que seriam também claramente essa PY aqui, que seria uma extremidade. De fato, deu uma reaçãozinha aqui. E teríamos também o nosso range de continuação, que poderia também ser todo esse movimento aqui. Ok? Que ele gera reações aqui no preço. Porém, ele rompe o nosso último topo, colocando agora topos mais altos que os topos anteriores. Então aqui vai ser o que? O nosso choke. Perfeito? Então, gerando o nosso choke, agora a gente tem um novo cenário. A gente tem uma clareza aqui que a estrutura agora é de alta. O que a gente tem que fazer? Simplesmente o que a gente fez nos passos anteriores. A gente vai marcar a nossa caixa de Gann ou a nossa Fibonacci no nosso fundo. Do nosso fundo a gente vai levar para o topo. Ok? O que a gente tem aqui? A gente sabe que os preços de fato que a gente tem que buscar compra são abaixo de 50%, porque vai estar numa região descontada, ou seja, vai estar numa região barata. Então a gente vai procurar negociações aqui. E não diferente dos cenários anteriores, tá? Ele pode simplesmente buscar regiões aqui. Vamos colocar que seja esse range aqui, ó, de continuação. O preço simplesmente toca aqui e reage, que é o cenário que eu falei para vocês. Ele pode reagir e de fato gerar essa quebra? Com certeza. Porém, não aconteceu. O preço só simplesmente deu aquela reação, aquela reação de fato para gerar uma micro correção aqui e buscar preços mais baixos. O que ele faz? Busca a nossa PY, que seria outro range de continuação, tá? Que simplesmente ele vai gerar aqui o nosso topo, o nosso fundo e expande lá para cima, ou seja, gerando também o nosso range de continuação e também claramente aqui o engolfo, tá? Um candle engolfado. O preço simplesmente retorna, né? Mitiga a nossa PY, dá também o alinhamento de fluxo aqui, tá? Do order flow e segue lá para cima para simplesmente quebrar a estrutura que de fato era a expectativa. Colocar fundos mais altos que os fundos anteriores e topo mais alto que os topos anteriores, ok? Então claramente aqui, trade bonito, ok? Quebra lá em cima de novo, o que a gente faz? A mesma coisa, tá galera? E detalhe, tá lembrando vocês, eu tirei aqui o nome da paridade e simplesmente time frame que tá, porque a gente vai fazer isso em todos os times frames, tá? Em exceção, tá galera, que a gente pode estar fazendo? Foquem em 4 horas para um cenário de fato de direção, tá? Ou seja, pô, chegou numa região descontada e tal, o preço tende a tocar um preço um pouco para cima e tal. Mas em específico, falaria de fato para vocês focarem isso em 15 minutos, tá? Porque de fato vai ser o time frame que a gente vai estar utilizando isso aqui, basicamente para seguir o order flow, tá? E como os nossos trades são basicamente aqui rápidos, tá? A gente busca um risco retorno ali de forma rápida, então eu diria para vocês estarem focando um pouco no 15 minutos a mais, tá? 4 horas, faz uma análise semanal ali do que está acontecendo e tal, coloca Premium versus Discount, marque as POIs e de fato aguarda reações. E 15 minutos
a gente vai de fato ver todas as confirmações desse preço e de fato a gente vai estar fazendo ali, ok? Então, feito isso, a gente tem aqui a nossa quebra, né? O que a gente tem que fazer? Simplesmente marcar a nossa Fibonacci ou a Prime Discount nesse ponto. Fundo aqui, topo lá em cima, mesmo cenário. Aqui a gente tem uma Wick, o preço mitiga ela, gera aquela micro correção, porém ele busca algo mais abaixo, que de fato seria abaixo dos 50%. Então ele vem e consome de fato esse pivô que a gente teria de reversão, tá? Que seria aqui, fundo, topo, reverte aqui esse movimento. A gente tem esse pivô de reversão aqui, o preço simplesmente mitiga ele e dá essa grande explosão para cima aqui, tá? Que basicamente é o que deveria acontecer porque está numa região descontada, uma região barata e vocês veem a ação do preço aqui basicamente nesse ponto. Ou seja, se está barato tem muita compra, ou seja, se está barato de fato vai ter muitas ordens de compra em si, o preço de fato explode lá para cima, ok? Então é isso, galera. Apliquem de fato no gráfico de vocês. Logicamente, usem o time de 4 horas para de fato fazer análise um pouco mais seguras para a semana, ver onde o preço está trabalhando e tal, e 15 minutos vocês confirmam um pouco mais disso, ok?